Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias e estamos juntos para mais um estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos estudando o capítulo de número 13 do livro de 2 Samuel. E nós já vimos, irmãos, que esse capítulo registra um fato terrível que se deu na família de Davi. Davi ainda está colhendo fruto do seu pecado com Betseba. São as consequências que lhes fora trazida no capítulo de número 12, quando o profeta Natã o confrontou. O Senhor disse a Davi que a espada jamais seria retirada da sua casa e que Deus suscitaria o mal dentro da sua própria casa contra Davi. Isso tudo como consequência do seu erro, do seu pecado. E nós vimos que Absalão, o terceiro filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. E que Aminon, o filho primogênito de Davi, ele se apaixonou por Tamar. Uma paixão doentia tomou o coração de Aminon. Era uma paixão lasciva que ele sentia pela sua meia-irmã Tamar. Ocorre que não havia meios para que ele pudesse se aproximar de Tamar, pois ela, como princesa, vivia no palácio, isolada, inclusive dos membros da sua própria família do sexo oposto. E além disso, a lei proibia qualquer tipo de relacionamento entre ele e sua irmã, qualquer tipo de relacionamento incestuoso, como já vimos em áudios anteriores. Aminon, então, começou a se sentir mal e se sentir doente diante dessa situação. Porém, ele tinha um amigo. Na realidade, era seu primo, chamado Jonadab, filho de seu tio Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um camarada muito descolado, muito perspicaz, muito sagaz. E ele teve uma brilhante ideia. Ele disse: olha, deita na tua cama, finge que você está doente, seu pai vai vir te visitar, você então pede para que ele mande que Tamar venha cuidar de você, preparar algo para você comer, porque você está doente. E deu certo. O plano de Jonadab para atrair Tamar para perto de Aminon deu certo. Agora restava a Aminon colocar o plano em prática, e Aminon assim o fez. Pediu a seu pai que sua irmã viesse preparar algo para que ele comesse. Davi então ordenou que sua filha fosse à casa de seu meio-irmão e preparasse ali para ele algo para que ele pudesse se alimentar. E durante essa refeição, Aminon tomou sua irmã à força e teve relações sexuais com ela. Ele a estuprou. E pior que isso, após o estupro, ele percebeu que o que ele fizera fora uma loucura. E o que ele sentia por ela agora era ódio e repúdio. Então ele a expulsa da sua casa. E Tamar, desolada, caminha pelas ruas, com suas vestes rasgadas, com cinza sobre a cabeça, terra sobre a cabeça, chorando em alta voz. E vai buscar abrigo na casa de seu irmão Absalão. Absalão, por sua vez, ao vê-la naquele estado, entendeu o que estava acontecendo. Ele percebeu que ela havia sido violentada pelo seu irmão Aminon. Então ele tenta consolar a sua irmã, tenta acalmá-la naquele momento. Porém, o coração de Absalão já estava marcado pela vingança. Davi, ao saber do ocorrido, nenhuma providência tomou. Apenas se sentiu revoltado, indignado com a situação, mas nada fez, porque Aminon era o seu amado filho primogênito. Absalão, por sua vez, nada disse a Aminon, nenhuma palavra, nem bem nem mal. Mas alimentava em seu coração um ódio cada vez mais crescente contra Aminon. E certamente passou a tramar, a planejar como faria para se vingar. Observe que para
Absalão não era simplesmente uma vingança, era mais que isso. Ele poderia estar diante da oportunidade de se tornar o herdeiro legítimo do trono. Certamente o plano de Absalão era matar Aminon, e com Aminon fora do caminho, Absalão poderia se tornar rei. Se tivéssemos que dar um nome para o áudio de hoje, o nome seria: A vingança é um prato que se come frio. Observe o versículo de número 23 do capítulo 13 de 2 Samuel. Passaram-se 2 anos depois desse doloroso evento, se referindo ao estupro de Tamar por Aminon. E os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim. Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. A narrativa aqui se dá 2 anos após o evento desastroso que aconteceu na família de Davi. E é o momento em que Absalão vai fazer a tosquia das suas ovelhas. E o momento da tosquia das ovelhas era sempre o momento de uma grande festa, onde se reuniam todos os amigos, onde se reuniam todos os membros da família para um grande banquete, para uma grande festa. Observe que os filhos do rei Davi, eles não eram apenas possuidores de cargos oficiais no palácio, mas eles também eram proprietários de terras e de rebanhos. As terras e os rebanhos de Absalão ficavam em Baal-Azor, uma região a cerca de 22 quilômetros de Jerusalém. E quando chegou o momento da tosquia das suas ovelhas, Absalão então resolve convidar todos os seus irmãos, toda a sua família, para este momento. E os versículos que se seguem nos vão mostrar como fora feito esse convite. Primeiro, Absalão se dirige ao seu pai, ao rei Davi. Olha o versículo 24. Absalão veio à presença do rei e o convidou. Eu, teu servo, estou tosqueando ovelhas e gostaria que o rei e seus anciões e conselheiros se dignem a aceitar este convite para irem até lá estar comigo e meus amigos. Observe, irmão, que o convite era para o rei, para os seus anciãos e para os seus conselheiros. Ele convida o rei para participar desse momento, dessa grande festa, desse grande banquete. Aqui está a astúcia de Absalão. Observe que ele convida o rei para a festa. Esse convite feito ao rei poderia desfazer qualquer pensamento que o rei tivesse acerca de uma vingança por parte de Absalão. Afinal, quem queria vingar-se de seu irmão não faria isso na frente do rei e de seus servos. Davi então recusa o convite de Absalão. Observe o versículo 25. Então ponderou-lhe o rei: Não, meu filho, não devemos ir todos juntos, a fim de não te gerarmos uma pesada despesa. Embora Absalão insistisse no convite a todos, o rei se recusou a ir, mas agradeceu muito e o abençoou. Davi então diz a Absalão que não poderia ir, que ia ficar muito pesado, muito dispendioso, essa multidão de gente em sua casa. E recusou o convite, e ainda assim abençoou seu filho Absalão. Essa era a resposta que Absalão esperava ter de seu pai, porque com certeza ele não queria que Davi e toda a sua guarda estivesse presente quando Aminon fosse morto. Tendo o rei rejeitado o convite de Absalão, ele então agora estende esse convite a Aminon. Olha o versículo de número 26. Absalão rogou-lhe então: Permita-me, ao menos que meu irmão Aminon esteja conosco. Ao que o rei questionou: Mas por que iria ele contigo? Veja que agora parece que acendeu uma luz amarela para Davi. Um sinal de alerta. Davi então questiona: por que ele iria?
Absalão, então, no versículo de número 27, dá uma explicação para esse pedido. Diz assim: no entanto, Absalão explicou que fazia questão da reunião fraternal, e o rei acabou por consentir que Amnon e os seus outros filhos partissem em sua companhia. Observe a sagacidade de Absalão. Afinal de contas, foram 2 anos planejando, arquitetando uma forma de se vingar de seu irmão Amnon. Se ele tivesse primeiro feito o convite a Amnon, se ele tivesse primeiro pedido ao rei que mandasse seu filho Amnon, certamente o rei desconfiaria. Mas primeiro ele convida o rei, e após o rei não aceitar o convite, é que ele então direciona o convite para Amnon. E apesar do rei levantar uma certa desconfiança, essa não se sustentaria. Afinal de contas, Amnon era o príncipe herdeiro do trono, era o sucessor do trono de Davi. E nessa posição, ele frequentemente substituía o rei em algumas ocasiões em que o rei não podia estar presente. Então, por que não representar o rei no banquete de Absalão? Além disso, já haviam passado os 2 anos. E durante todo esse período, Absalão nada tinha falado, nada tinha feito em relação ao seu irmão Amnon. Davi, então, a fim de garantir uma certa segurança para seu filho Amnon, ele autoriza que todos os seus filhos estivessem ali. Ele dá ordem para que todos os seus filhos participassem desse momento, fossem juntamente com Absalão para sua casa participar do seu banquete. Estando tudo então planejado, tudo correndo da forma como Absalão havia planejado, os convites já estavam prontos, era certa a presença dos seus irmãos, inclusive Amnon. Olha o que diz o versículo de número 28. Absalão ordenou aos seus homens: prestai atenção, quando o coração de Amnon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos ordenar, fere Amnon, então imediatamente o matareis. Não tenhais medo. Ora, não sou eu quem vos estou ordenando fazê-lo? A responsabilidade é toda minha. Tende coragem e não vacileis. O plano de Absalão era matar seu irmão quando esse estivesse completamente embriagado. Durante a festa seriam servidas muitas bebidas e ele sabia que Amnon gostava muito de beber. Então ele disse aos seus servos: quando ele estiver bêbado, quando ele estiver completamente tomado pelo álcool, eu vou dar a ordem. Quando eu der a ordem, vocês vão matá-lo. E não se preocupem, é o filho do rei, mas sou eu quem estou dando a ordem. A responsabilidade é minha. Observe, irmãos, que há alguma semelhança entre o plano de Absalão para matar seu irmão Amnon e o plano de Davi para matar Urias. Da mesma forma como Davi utilizou os amonitas e as armas dos amonitas para matar Urias, Absalão se utiliza das armas dos seus servos, dos seus empregados, para matar seu irmão Amnon. Davi havia embriagado Urias em seu palácio, na intenção de que ele voltasse para casa e se deitasse com sua mulher, para que todos pensassem que o filho seria de Urias. Mas não deu certo esse plano de Davi. Aqui, porém, Absalão vai embriagar o seu irmão e concretizar o seu plano. Ao que tudo indica, Absalão estava seguindo o exemplo terrível de seu pai, o péssimo exemplo de seu pai. Estava prestes a cometer um homicídio premeditado. Chegando então o grande momento da festa, estavam todos reunidos ali, todos os irmãos de Absalão estavam lá. A essa altura, Amnon já estava completamente bêbado, então Absalão deu a ordem para que os seus servos o matassem. Observe o versículo de número 29. Os servos de Absalão cumpriram exatamente as suas ordens e mataram Amnon. Nesse momento, irmãos, os outros irmãos de Absalão entraram em pânico e saíram correndo, fugindo do banquete, tentando salvar as suas próprias vidas. Certamente eles estavam pensando que
o plano de Absalão seria matar a todos os seus irmãos e se tornar rei, e se tornar o único herdeiro do trono, e tomar o trono de seu pai. Os príncipes que estavam na festa montaram em suas mulas e fugiram. Observe o versículo 29. Então todos os demais filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Eles voltaram para Jerusalém o mais rápido que puderam. Absalão também fugiu, e é provável que os seus servos também tenham fugido juntamente com ele. O versículo de número 30 diz o seguinte: estando eles, os filhos do rei, ainda a caminho, este rumor chegou aos ouvidos do rei Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum sobreviveu à sua ira. Observe que a notícia chegou em Jerusalém antes dos filhos de Davi chegarem. É impressionante quando notícia ruim se espalha rapidamente. E pior, geralmente elas vêm exageradas, aumentadas. A notícia que chegou ao palácio foi que Absalão matou todos os filhos de Davi. Absalão, na sua ira, matou a todos. O rei, ao ouvir isso, foi tomado por um desespero. Observe o versículo de número 31. O rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Do mesmo modo, os seus anciãos e oficiais, mantendo-se de pé, rasgaram as suas vestes. O desespero tomou conta do rei Davi. Sem dúvida alguma, agora ele estava se culpando pelo fato de haver permitido que seus filhos fossem à casa de Absalão. Mas quem estava no palácio? Jonadab. Jonadab, que sabia mais do que pretendia dizer. O primo de Aminon, que teve a brilhante ideia de fazer com que ele ficasse sozinho com sua meia-irmã Tamar. Jonadab então fala ao rei, versículo 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, esclareceu o ocorrido. Não acredite, ó meu senhor, que todos os jovens filhos do rei morreram, porquanto somente Aminon está de fato morto. Absalão prometeu vingar-se de morte desde o dia em que Aminon ultrajou a sua irmã Tamar. Observe que Jonadab já tinha percebido o ódio em Absalão. De alguma forma, ele sabia que Absalão estava tramando isso, estava planejando isso. Tanto é que quando lemos esse versículo em outra tradução, ele diz exatamente assim: Absalão tinha resolvido fazer isto desde o dia em que sua irmã Tamar foi violentada por Aminon. O ódio de Absalão por Aminon era algo que se podia perceber. Eles não se falavam. Absalão não dirigia a palavra mais ao seu irmão até aquele momento, até aquele dia. E no versículo 33, continua Jonadab: agora, pois, ó Senhor meu rei, não fique com seu coração pesaroso, pensando na morte de todos os filhos do rei. Na verdade, apenas Aminon está morto. Se é que isso ia servir de consolo para Davi, né? Então, após Jonadab ter consertado a informação aqui, trocado a informação ruim por uma menos pior, chega a notícia de que os filhos de Davi estavam vindo para o palácio. Observe o versículo 34. Enquanto isso, Absalão fugia. Enquanto se desenrolava todos esses fatos, Enquanto se desenrolavam todos estes fatos, o soldado que ficava de sentinela observou muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina. E Jonadab alertou o rei: são os filhos do rei. Eis que realmente aconteceu como o teu servo disse. Certamente o coração de Davi ficou mais aliviado nesse momento. E assim que acabara de dar a notícia a Davi, os filhos do rei chegaram. Prantearam em alta voz. O próprio rei e seus servos, os conselheiros, todos choraram copiosamente. A notícia da morte de Aminon ainda era um golpe muito terrível para Davi, pois Aminon era o seu filho primogênito e herdeiro do trono.
tristeza e desolação. A espada chegou à casa do rei. Quanto a Absalão, o versículo 37 diz assim: Absalão fugiu para as terras de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi muito lamentava por seus filhos todos os dias. Absalão, ele foge para a casa de seus avós maternos, em Gesur, onde seu avô Talmai era rei. Certamente esse refúgio tinha sido preparado antes de tudo isso acontecer. E certamente com o consentimento de seu avô Talmai. Davi segue em Jerusalém, chorando e lamentando a morte do seu filho. Absalão vai permanecer em Gesur, em companhia de seu avô Talmai, por um período de 3 anos. Queridos, a reflexão que fazemos aqui é que a vingança, ela não resolve o problema. Davi agora está numa situação muito difícil. Perdeu mais um filho. E o outro filho é um fugitivo. Se Davi quisesse, tendo Joabe como general de seu exército, ele buscaria Absalão no lar onde ele estava. Mas Davi então não resolve fazer assim. A vingança vale a pena? Essa é a reflexão que temos que fazer. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 19, ele diz assim: Amados, jamais procurai vingar-se a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Observe que a orientação bíblica é para que não tomemos a vingança para nós mesmos, mas que nós entreguemos todas as injustiças que passamos e sofremos nas mãos do Senhor. Pois a vingança vem dele. Ele é quem vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Alguém um dia escreveu: ao vingar-se, o homem se coloca no mesmo nível do seu inimigo. Mas ao abrir mão da vingança, torna-se superior a ele. Isto é fato. Quando nos vingamos, nós nos colocamos na mesma posição dos nossos adversários. Mas quando deixamos isso nas mãos do Senhor, nós nos tornamos superiores a eles. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 4, a partir do versículo 14, ele diz assim: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Queridos, ninguém foi mais injustiçado, ninguém neste mundo foi tratado de forma mais desumana do que Jesus Cristo durante o seu julgamento e crucificação. No entanto, ele se recusou a revidar ou a se vingar dos seus algozes. Portanto, meus amados, Cristo é o nosso exemplo a ser seguido. Observe o que diz o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, capítulo 2, a partir do versículo 19. Pois é louvável que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos, porque haveis praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem,
Isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Observe que o apelo do apóstolo Pedro é exatamente para que nós possamos ser um imitador de Cristo. Cristo jamais se entregou a um sentimento de vingança, e nós, como servos do Senhor, não podemos fazer isso. Nós temos que entregar tudo nas mãos dele. Ele sim é justo juiz. E no momento certo, ao seu modo, ele fará justiça. No nosso caso, irmãos, por mais doloroso que seja, por mais terrível que tenha sido a afronta pela qual eu e você tenhamos passado, como servos do Senhor, temos que buscar graça nele. Temos que buscar graça na oração, no jejum, na entrega completa ao Senhor. Certamente o Espírito de Deus que habita em nós nos dará a direção correta. O caminho da vingança é o caminho do prejuízo para ambos os lados. Absalão escolheu esse caminho, e isso lhe causou o prejuízo de viver longe da sua família, de viver longe do seu pai. E outras consequências virão desse fato, e nós estudaremos nos capítulos que se seguem. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos ajude a trilhar o caminho do perdão e nunca o caminho da vingança. Que o nosso coração seja guardado em Cristo, nossos sentimentos, nossas emoções. Fica na paz do Senhor Jesus.